Lucas Pavanato me processou e ele perdeu. É isso. Fim. Obrigado. Tchau. Now the world don't move to the beat of just one drum. Não, vou ler com vocês aqui a decisão do juiz, porque eu tenho umas coisas a fazer, umas coisas a falar, a considerar, tá? Com todo respeito aí, seu juiz, porque eu não vou ter dinheiro, tempo, cabeça, vontade de recorrer à sua decisão, mas não significa que eu concorde com ela, certo? Então eu vou me expor aqui. Não é que eu não concordo com a decisão do juiz da parte de que ele não dá a causa pro Pavanato, né? Mas também tem uma questão. Ele também não deferiu a causa em meu favor. Porque a minha defesa entrou com um pedido também de transfobia, né? Então, eu vou ler aqui com vocês. Fumei pra caralho ontem, tô com a voz toda cagada. Vou abrir aqui o documento e vou ler pra vocês. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, da Comarca de São Paulo, Fórum Central de Dados Especiais Cíveis. Primeira vaga do Juizado Especial Cível Vergueiro. Dispensado o relatório do artigo... Juiz, Dr. Fernando Salles. Fundamento e decido. Julgo o processo no estado em que se encontra, não havendo necessidade de dilação probatória. Analisando os autos devidamente instruídos com os argumentos da inicial contestação e réplica, há de se reconhecer a desnecessidade da realização de audiência de instrução e julgamento, o que, nos termos do enunciado número 16 do comunicado do Conselho Superior, não trará qualquer nulidade da forma do artigo 3 da lei, Acrescento que a necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento da defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado. Neste sentido, agravo regimental no agravo de instrumento a alegação de cerceamento de defesa em deferimento, prova testemunhal. No sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil, nos artigos 130 e 131, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção. Desse modo, não há incompatibilidade entre o artigo 400, que estabelece ser via de regra admissível, e a prova testemunhal, e o artigo 131 do CPC, que garante ao juiz o poder de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. Agravo regimental desprovido, relatório no início, Processo civil, julgamento antecipado da lide, cerceamento de defesa, imprescindibilidade da prova postulada, reexame, matéria fática, súmula, recurso não provido, sendo o magistrado o destinatário final das provas produzidas, cumpre-lhe avaliar quanto à sua suficiência e necessidade, indeferindo as diligências consideradas inúteis ou meramente protelatórias. A mera alegação de haver o juízo sentencialmente julgado antecipadamente a lide, com prejuízo da produção das provas anteriormente requeridas, não implica por si só em cerceamento de defesa. Ou seja, tudo isso aqui é para dizer que não vai precisar de audiência com provas, com testemunhas e porque ele diz que é inútil. Não precisa. Aí ele complementa. Trata-se de ação com pedido de danos morais e direito de resposta em razão à qualificação do autor como transfóbico pelo réu, bem como pedido de contraposto de danos morais. Então, a minha defesa, né, o Lucas Pavanato veio, me processou porque eu chamei ele de transfóbico. A minha defesa foi pra cima, falando que sim, ele é transfóbico e sim, houve danos morais, né? E aí o juiz fala assim: as partes são figuras públicas conhecidas, especialmente no ambiente das mídias sociais, onde compartilham de seus ideais, muitas vezes entrando em debates acalorados, como o caso tratado nesta ação. O autor, Lucas Pavanato de Oliveira, vereador pelo município de São Paulo, alega que o réu, Júpiter Pimentel Zamboni, teria imputado a ele o crime de transfobia, enquadrado como crime de injúria racial pelo STF em 2019, ao chamá-lo de transfóbico em suas redes sociais, bem como durante um debate entre ambos no podcast Supersônico. Em razão do exposto, o autor requereu o direito de resposta pelas declarações do réu e indenização por danos morais no montante de R$10 mil. O requerido sustenta ser transexual, masculino, não binário, rapper, ativista e defensor dos direitos da comunidade LGBTQIAPN+. Sustenta que teria chamado a atenção de membros da extrema-direita ao passar a utilizar o termo boiceta para expressar aspectos de sua identidade de gênero. O referido termo teria sido inicialmente criado para se referir de forma pejorativa a pessoas que se identificam como homens não binários, mas que possuem órgão genital feminino. O requerido, então, decidiu passar a usar o termo como forma de protesto, subvertendo o significado inicial. Tá errado isso aqui, tá? Tá errado esse ponto aqui, seu juiz. Eu queria dizer a você que boiceta não nasceu como um termo pejorativo. Ele foi desapropriado como um termo pejorativo, né? Ele foi transformado em um termo pejorativo. Mas eu continuo insistindo na origem deste termo, enquanto ele é importante e significativo para corpos como o meu, certo? Então, vamos corrigir isso, beleza? E eu não gostei que você falou órgão genital feminino, mas até aí, né?
eu não vou exigir muito de você também, tá bom? O réu alega que durante as eleições municipais de 2024, o autor teria utilizado o debate sobre ideologia de gênero e políticas correlatas como estratégia para impulsionar sua candidatura, o que implicou no embate entre autor e réu por defenderem posicionamentos opostos. Aqui eu também discordo de você, seu juiz, porque o autor, no caso Lucas Pavanato, não utilizou um debate sobre ideologia de gênero para se eleger, né? Na verdade, ele utilizou de uma tática transfóbica para perseguir minorias, principalmente corpos trans, que já são marginalizados em grande escala no país que mais mata pessoas trans no mundo, né? Para poder se promover em cima de uma opinião pública rasa, preconceituosa, e com isso ele não só prejudica toda uma comunidade que luta por direitos e conquista esses direitos com muito suor, através de séculos de opressão aí, e ele usa isso para se promover. Isso não é uma questão de uma opinião, uma ideologia. Não. Isso é pura e claramente transfobia, tá? Mas bem, ao consultar os links de acesso às redes sociais juntado aos autos, tanto pelo autor quanto pelo réu, é possível verificar que ambos defendem seus posicionamentos de forma incisiva, e uma vez que são entendimentos opostos, é natural que haja conflito. Contudo, não se verifica nas postagens trazidas aos autos manifestações que possam causar forte abalo psíquico, tanto do réu contra o autor, quanto do autor contra o réu. Você queria que eu gravasse um vídeo chorando, doutor, porque o Lucas Pavanato errou o meu pronome? Eu acho, né, Vossa Excelência, eu acho que isso não comprova os danos morais que me foram causados. Em relação a esse debate com o Lucas, principalmente, mas assim, não pelo que ele foi transfóbico comigo, mas porque ele foi transfóbico com toda a minha comunidade, tá? Não foi só comigo. Então, tem esse ponto. Tem um outro ponto também, que os danos causados por esse debate eu não vou expor nas redes sociais. Quem tem que lidar com os danos morais que eu estou sofrendo é o meu psicólogo, e ele tem laudo para provar que eu sofri danos morais por conta dessas transfobias. Porque não é só o Lucas Pavanato, é toda uma corja, uma horda de filha da puta se juntando para me atacar todos os dias nos meus perfis. E eu não tô falando no meu perfil, porque o senhor viu um perfil meu. O senhor não viu todos. Se o senhor abre os comentários dos meus perfis, o senhor vê quanto ódio eu recebo. Pode parecer que eu sou uma pedra inabalável, mas eu não sou, porque eu sou a porra de um ser humano, certo? Com todo respeito, lembrando que eu estou falando com todo respeito a Vossa Excelência. Mas é importante pontuar isso. O réu chamou o autor de transfóbico em seu perfil, no Instagram e no debate ocorrido no podcast Supersônico, em razão do discurso reiterado do autor contra o que é pleiteado pela comunidade LGBTQIAPN+, especialmente no que se refere aos transexuais. Considerando que foi fundamentado acima o requerido na qualidade de homem trans, apenas expôs sua indignação ao afirmar que considera o autor um indivíduo transfóbico, cujo sentido não se aplica exclusivamente a quem comete crime, conforme já relacionado na decisão de FLS.40, não havendo dano moral a ser indenizado, tampouco direito de resposta. Ok, pronto. Lucas Pavanato perdeu. Perdeu por quê? Eu estou expondo minha indignação, o juiz entendeu que era uma expressão ali, tranquila, ainda mais na minha condição de ser uma pessoa trans. Isso não aplica exclusivamente a quem comete crime. Na verdade, aplica, porque transfobia é crime, tá? Parado ao crime de racismo. Então, se eu tô falando com pessoa transfóbica, eu estou dizendo que ela está cometendo um crime, certo? Mas, não tem dano moral nesse caso, tá bom? Na parte do Lucas Pavanato, tá? Eu chamar ele de transfóbico não teve nenhum dano. Por quê? Porque ele foi eleito, tá bom? Se, porventura, eu ter... Olha que mundo distópico que seria. Olha que mundo distópico. Eu chamo o Pavanato de transfóbico, falo que ele tá usando das pautas LGBT pra se promover em cima de ódio, em cima de pânico moral. A população compreende o que eu estou dizendo. E aí o Pavanato não é eleito em primeiro lugar como um vereador mais votado de São Paulo. Veja. Aí teve um dano. Aí ele foi danificado pelo meu posicionamento. Eu, com menos de 60 mil seguidores, ele com mais de 1 milhão na época, não teve danos morais, mesmo. Mas isso não tira a legitimidade de que ele está cometendo um crime. Porque o discurso dele, por mais que ele se disfarce de científico e lá, com a Bíblia debaixo do braço, que eu acho isso muito irônico, é transfóbico. Persegue existências trans. E tira os nossos direitos, visa tirar, né? Porque ele não consegue, porque todas as táticas dele pra fazer isso são inconstitucionais e não passam de papéis arquivados e dinheiro público gasto. Porque os projetos de lei do Pavanato, em relação à ideologia de gênero que ele tanto fala, são inconstitucionais. Proibir o banheiro, proibir pessoas trans de praticarem esportes. Tudo isso é inconstitucional e não é nem da alçada dele como vereador. Ele está apenas torrando o nosso dinheiro público, imprimindo folha de papel, matando árvore, pra fazer projeto de lei inútil, tá?
Tá bom? De qualquer forma, tá aí. Essa é a decisão do juiz. Continuando. Por outro lado, os vídeos que o autor publicou em sua rede social, o autor, no caso, é o Lucas Pavanato, né? Referindo-se ao réu, ainda que tenham sido editados e apesar do teor jocoso, não são suficientes para caracterizar dano moral, considerando que o próprio autor refere a si próprio como boiceta, de forma irônica, como nos vídeos juntados aos autos, bem como explanado pelo próprio autor em peça de sua defesa, como forma de protesto. Ademais, as partes estão em embate eminentemente político, que nessa esfera deve permanecer, sendo normais os exageros retóricos cometidos. Aqui, senhor juiz, vamos lá. Não é normal um cara com mais de 1 milhão de seguidores, hétero, cis, branco, que tem um poder político e de representação do estado, do município, da cidade que eu vivo, utilizar isso a favor de tirar direitos e perseguir pessoas LGBT, e principalmente pessoas trans. E neste caso, pessoas trans masculinas, em específico as pessoas que se identificam como boiceta, porque é uma identidade de fato. Boiceta é minha identidade de gênero mesmo. Eu realmente levanto isto como uma pauta política em relação à minha identidade, em relação à estrutura cis-heteronormativa, falocêntrica da qual a gente existe e sobrevive, né? E resiste, principalmente corpos trans. Então, senhor juiz, eu nunca tratei boiceta da forma como o Lucas Pavanato retrata, porque ele faz uma retratação cômica no estilo Léo Lins aqui, para descaracterizar toda a profundidade do meu discurso, do meu posicionamento, e não só do meu, mas de uma comunidade toda. E isso é uma estratégia política transfóbica. Isso é um dano moral não só à minha pessoa, mas num quesito público. Comete um dano contra uma comunidade. Então, assim, se eu fosse juiz, assim, não, com todo respeito, seu juiz, com todo respeito, mas se eu fosse juiz, eu não faria dessa forma aí não, entendeu? Os perfis do autor e do réu são públicos e ambos são pessoas públicas e por isso estão mais suscetíveis a críticas severas. Contudo, não há nos autos fato que vislumbre sofrimento intenso e duradouro. Não há nos autos fato que vislumbre sofrimento intenso e duradouro, ou que possa ter ferido o psicológico ou direitos de personalidade do autor ou do réu, de modo que o pleito de indenização moral de ambos deve ser rechaçado. Deveras a doutrina sobre a matéria ensina que mero desabolho, aborrecimento, mágoa, irritação, sensibilidades exacerbadas estão fora da órbita do dano moral. Portanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Vamos lá, por partes. Primeiro, o fato de eu não expor na minha rede social o quanto isso me afeta como pessoa pública e como ser humano, e como isso afeta a minha dignidade, como isso afeta o meu psicológico, não significa que não afeta. Porque afeta. Afeta. Quando o Pavanato foi eleito, por exemplo, isso me afetou pra caralho. Porque eu sabia que eu tava lidando com uma população que tem ódio de mim. Ódio. É ódio o nome. Não é uma irritação. Não é uma mágoa. Não é um aborrecimento. Eu estou lidando com um crime de ódio, de transfobia, por parte de uma população. Então, isso realmente mexe comigo. Isso realmente me causa um dano. Mas, eu não vou expor dessa forma. Primeiro, porque eu não acredito que essa é a imagem que eu tenho que passar para os meus seguidores. Eu não posso me dar o luxo de me fragilizar dessa forma, publicamente. Mas, psicologicamente, isso tem um efeito. Claro que tem. Com certeza tem. Então é importante, talvez, ressaltar que a minha figura midiática, ela não reflete minha pessoa física, 100%, tá? Talvez o senhor tenha levado este embate de uma maneira muito mais midiática do que ela realmente foi. Vou continuar aqui, né? Por fim, é um entendimento assente da nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentário sobre todos os argumentos levados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio. O novo Código do Processo prevê que o julgador deve exercer convencimento motivado e fundamentado, mantendo o entendimento de que nem todas as questões suscitadas pelas partes precisam ser enfrentadas, salvo se estiverem aptas para infirmar a conclusão do julgado, que não é o caso. É o teor do recente julgado do Superior Tribunal da Justiça. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar, enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Assim, mesmo após a vigência, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento, que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. Assim, de acordo com o que foi fundamentado acima, julgo improcedentes os pedidos do autor e improcedente o pedido contraposto, que é o meu pedido. Por consequência, resolvo o mérito com fundamento no artigo 487.1 do Código do Processo Civil, sem condenação em custas e honorários nos termos da lei. Para fins de recurso nominado, o prazo de recurso é 10 dias, começando a fluir a partir da intimação da sentença. É isso, não vamos para recurso. Essa foi a decisão, família. O juiz, basicamente, decidiu que o Pavanato não me atingiu moralmente, não foi transfóbico a ponto de ter cometido um crime, né? Mas também não ganhou. Não ganhou a ponto de que eu esteja prejudicando ele por tê-lo chamado de transfóbico, certo? Porque de fato eu não prejudiquei o Pavanato por eu ter dito que ele é transfóbico.
mas eu continuo achando que ele é transfóbico. E continuar achando que ele é transfóbico é com base em todos os comportamentos que ele vem tendo, não só desde o momento que ele se candidata à eleição, mas antes disso ele já vinha apresentando vários vídeos, vários pretextos, principalmente contra pessoas trans. E a última cartada dele, enquanto esse processo estava correndo, ele foi até a marcha transmasculina, que é um momento muito importante para pessoas como eu, que é um momento de união, de encontro, de afirmação da nossa existência e de luta, de exigir que nossas identidades, nossas existências sejam de fato vistas. E com isso, trazer à luz problemas que a gente enfrenta como comunidade, como povo, como população. E ele foi até essa marcha para causar, basicamente isso. Ele chegou causando e saiu, como sempre, rodeado de policial. Ele podia sair rodeado de policial um dia, algemado. É meu sonho. Mas, como a gente viu a decisão do juiz, todas as ações do Lucas Pavanato não são transfobia. Toda essa perseguição com pessoas trans, essa fixação, parece um hiperfoco dele. Tem que estar vendo aí se não é um hiperfoco, né? Com pessoas trans, não é transfobia. Não, é uma opinião, é uma ideologia, né? É político, né? É político também, mas é crime. Essas coisas que me faz dar vontade de estudar direito. Porque eu sinto que falta uns profissionais dentro do direito ali, do direito civil, do penal, enfim, que tenham um pouco de compreensão de gênero, para além de definir uma genitália feminina, né? Então, assim, eu preciso, urgente, que pessoas da área do direito tenham formação de gênero, letramento, para entender o que é um crime de transfobia e como ele acontece, tá bom? Que é muito fácil, né, ter transfobia lá como uma lei equiparada ao crime de racismo, mas a galera que trabalha com isso não sabe o que é transfobia. Não sabe o que é uma transfobia estrutural, não sabe o que é um político perseguir existências trans e isso não ser transfobia. Já que a transfobia é equiparada à lei de racismo, vamos colocar como se Pavanato estivesse perseguindo pessoas pretas. Vamos fazer essa equiparação. Vamos falar que o Pavanato não... Eu já até falei isso no debate, é importante lembrar. Vamos supor que o Pavanato esteja colocando como pautas prioritárias a exclusão de pessoas pretas de banheiros, alegando que essas pessoas possam abusar de crianças e mulheres. Vocês entendem isso? Vamos colocar que o Pavanato tenha ido em manifestações de pessoas pretas para mostrar que ele tá certo as pessoas erradas, tentando convencer as pessoas a falar no canal dele para ele fazer cortes em cima depois e deturpar a palavra dessas pessoas. Isso não é racismo? Inclusive ele fez isso, né? Ele não tem um pingo de vergonha na cara, né? Ele é um robozinho do sistema que tenta deturpar pautas importantes, sequestrar pautas importantes e esvaziar isso. Ele faz isso com maestria, tá bom? Então é isso que eu queria falar com vocês aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like, tudo isso. Em breve eu vou melhorar as imagens aqui dessa câmera aqui pra vocês, tá? Em breve. Por enquanto é nessa qualidade que eu estou entregando mesmo. Deixa aí nos comentários o que vocês acham, tá? Disso tudo que eu li aqui, das coisas que eu falei, certo? Show, valeu!